comemorarmos o aniversário da cidade, que aconteceu no último dia 31, vamos estrear a série Casarões e Suas Histórias. Serão 5 capítulos que vão mostrar construções históricas da nossa cidade. Neste primeiro capítulo, vamos entender a diferença de um patrimônio histórico e um patrimônio tombado. Desponta o sol sobre as 81 ruas calçadas e 15 avenidas da mais pitoresca cidade do Triângulo Mineiro. Uberlândia vem agora. Ela tem as proporções e o aspecto de uma capital. Em um ano foram construídos 424 prédios novos e reconstruídos outros 122, atestado eloquente do seu crescente progresso. Uberlândia não é a cidade mais antiga da região, mas ela é a cidade que mais se desenvolveu. E esse processo de desenvolvimento e de progresso, ele trouxe, né, é uma questão que para nós ela é muito cara, que é a questão da eliminação do espaço urbano de diversos prédios que eram considerados, hoje, né, são considerados muito importantes que eles não tivessem sido demolidos. Hoje a gente fala em inventário e em tombamento, que são 2 tipos diferentes de proteção. Desde a Constituição de 88, o inventário é considerado também já um grau de proteção, quer dizer, aqueles bens, o município faz esse inventário através da sua Secretaria de Cultura, identificando esses bens que podem ser mais representativos. Então, essa inventariação já é uma forma de identificação e reconhecimento. Faz o inventário de várias categorias, dos bens materiais, sejam arquitetônicos, sejam conjuntos urbanos, na área do município sede, na área rural também se pretende inventariar todo o município, porque não é só a cidade, existem as manifestações típicas da área rural, e os distritos também têm as suas identidades, e tem os bens imateriais, né, que são essas formas de expressão. O tombamento, ele não quer imobilizar a construção, mas o que o tombamento proíbe e que o proprietário se compromete é não descaracterizar o bem de tal forma que ele perca aquele sentido do seu valor. Aqui é uma clínica de fisioterapia e neurologia. O primeiro passo que a gente escolheu a casa foi por ela ser uma casa plana, pé direito alto, porque é uma casa antiga que te dá uma dimensão muito, muito boa em termos de até tratamento para o paciente e ser acolhedora, porque é uma casa por ela ser tombada, mas uma casa antiga, ela traz mais madeira. O piso é mais acolhedor em termos de madeira que era antes, as janelas são grandes, são amplas, então isso tudo trouxe a gente a querer também uma casa assim pelo nosso trabalho. É importante a preservação porque é parte da história de uma cidade, né? Mas o poder aquisitivo, muitas vezes, a especulação imobiliária se confronta com essa situação, né? O patrimônio, assim, ele vem contando por si a história da cidade, né? É um objeto sólido que conta a história da cidade. Por exemplo, a Igreja do Rosário
a pessoa está tomando um sorvete e está vendo um patrimônio simultaneamente, né? O tombamento, assim como o registro, é uma demanda da comunidade. É a comunidade que solicita ao conselho que faça um processo de tombamento de registro de um bem ou de uma festa, né? É importante a gente fazer essa separação, porque o tombamento ele é feito para os bens materiais. O registro são os bens imateriais. O bem mais antigo de Uberlândia é a Escola Enéas. Aquela edificação, ela é do século XIX. Aquela casa foi edificada no ano de 1897 para ser residência de uma família e onde são as salas de aula eram os armazéns desse comerciante, né? E, inclusive, aquela praça na frente do Enéas é o largo que esse comerciante utilizava para as trocas comerciais, né? Então, a gente percebe ali as características originais desse momento histórico do final do século XIX, quando a cidade de Uberlândia ainda era uma cidade muito pequena, né? Era uma cidade que ainda não tinha ultrapassado a Praça Clarimundo Carneiro, né? Porque a cidade de Uberlândia nasceu onde é a biblioteca. E o primitivo núcleo urbano é esse espaço aqui no entorno da biblioteca. Então, hoje, o bem mais antigo, tombado, é onde funciona a Escola Enéas. É bom que se diga que não é a Escola Enéas que é tombada, é o prédio que abriga a escola. A gente, por exemplo, citando em Uberlândia, a gente tem várias construções que foram construídas para a residência, que assumiram outros valores, alguns institucionais, como a Casa da Cultura, que era uma residência típica do início do século XX, uma classe casa de elite, que hoje cumpre uma outra função. Outros bens institucionais, como escolas, que acontecem em suas construções, como a Escola Estadual de Uberlândia, o chamado Museu, que é um edifício também do início do século, uma escola importantíssima para a história de educação em Uberlândia. Muitos uberlandenses estudam ali e que preserva o seu edifício, aquilo agrega valor ao espaço, ao bairro, aos próprios estudantes, né, pela estima que tem pelo edifício, mas temos várias escolas protegidas pelo tombamento e que cumprem a sua função de institucional, de escolas, né? Acho que todo mundo em Uberlândia tem a referência do bairro Fundinho, que é o que dá origem à cidade, o bairro mais antigo, e que qualquer pessoa, sem conhecer a história da cidade, percebe claramente quando ele entra no bairro Fundinho, porque tem ruas mais estreitas, as esquinas são mais fechadas, há quarteirões inteiros ainda que têm as casas construídas no alinhamento frontal, que era a forma tradicional. Então, o gabarito mais baixo. Então, isso dá uma característica específica ao bairro que o distingue dos outros, característicos do início do século XX. Um outro exemplo a gente pode citar o bairro Roosevelt, bairro já com características modernas, mas que tem um design único, particular, que também quando a gente entra ali, a gente percebe que está numa outra área da cidade. Isso enriquece a cidade. Isso dá diversidade à cidade e cria identidade desses grupos sociais. Então, o patrimônio, ele contribui, a sua finalidade é contribuir para o bem-estar das pessoas, da sociedade, criar esses vínculos identitários, que é isso que fazem, que dão sentido às vidas coletivas.